Menina pobre dorme no parque e o que o rico encontra é chocante. Na cidade de São Lúcio, um lugar onde o brilho dos arranha-céus se misturava com a escuridão das ruas mal iluminadas, Luna, de apenas 17 anos, fazia do parquinho seu lar. Enquanto as crianças riam e brincavam durante o dia, ela se escondia nas sombras, onde a grama, já amarelada, abafava o som de sua solidão. As noites eram frias e encharcadas, mas o balanço enferrujado e um canto esquecido do parque eram seu abrigo, longe das lembranças de uma família que havia deixado de existir para ela. Suas corridas matinais pelo parque, embora carregadas de dor, eram seu momento de liberdade. Com os fones de ouvido, ela se deixava levar pela música, pintando um mundo de cores vibrantes em sua mente. Mas tudo mudou quando um homem, Victor, surgiu em sua trajetória. Rico, bem vestido e com o ar de quem não se importa com a sujeira das calçadas. Ele a viu apenas como um obstáculo em sua rota. "Movimente-se", disse, com desprezo na voz, enquanto sua expressão revelava mais repulsa do que compaixão. Mas, ao olhá-la melhor, Victor viu algo além da sujeira que cobria o rosto de Luna. Seus olhos estavam cheios de determinação e uma tristeza profunda. Algo naquela garota a fez brilhar, mesmo sob a camada de desespero. Ele sentiu um nó na garganta, um desconforto que o seguiu enquanto tentava ignorá-la. A memória de sua própria infância, cercada por segurança e amor, começou a se misturar com a agitação que aquele rosto jovem lhe causava. Por que ela não tem um lar? Ele pensou enquanto suas pernas a empurravam para longe. Mas Luna não ia se deixar abater. Ela sabia que tinha algo valioso, seu sonho de se tornar artista. Era isso que a mantinha viva. Uma luta diária por sobrevivência, mas com um coração pulsante de esperança. No entanto, uma sombra ameaçadora se aproximava. Um produtor de arte obscuro conhecido por explorar talentos estava de olho na jovem e suas habilidades inexploradas. Ele via em Luna apenas uma artista, mas uma oportunidade de lucro fácil. As engrenagens do destino começaram a se mover. Em uma tarde ensolarada, quando Victor voltou ao parque, encontrou a jovem rabiscando em um caderno surrado. Ele ficou boquiaberto com a beleza de suas obras e uma conexão inexplicável começou a brotar entre eles. "Você realmente desenha? Ninguém vai te ver se continuar aqui", Victor disse, um aviso escondido em sua voz. Mas Luna sorriu, capaz de provocar uma fissura no coração endurecido do milionário. A tensão aumentava à medida que o produtor se aproximava. Ele não se importava com os sonhos de Luna, apenas queria usá-la para seus próprios fins. Victor, agora dividido, percebeu que estava se importando mais do que deveria. Deveria proteger sua segurança financeira ou salvar Luna de sua vida nas ruas? O que realmente significava felicidade? Nesse dilema sufocante, o envelope misterioso chegou a Luna, selado com um emblema que fazia seu coração acelerar. O que estaria dentro? As respostas poderiam mudar tudo entre eles. E enfrentei relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luna ficou parada, o envelope misterioso em suas mãos, tremendo, como se tivesse vida própria. O símbolo em relevo era familiar.
mas seu significado estava envolto em mistério. Seus olhos se levantaram ao ouvir a voz de Victor. Ele estava bem ali, observando-a com um misto de curiosidade e preocupação. "O que é isso?" perguntou ele, aproximando-se, a expressão mudando rapidamente de desprezo para interesse genuíno. "Não sei", murmurou Luna, ainda absorta no que poderia ser um divisor de águas em sua vida. Mas antes que pudesse abrir o envelope, um barulho perturbador cortou o ar. Era um grito agudo, vindo de algum lugar próximo. O parque, que antes vibrava com risadas infantis, agora se tornava um cenário de tensões. Pessoas começaram a se aglomerar, os olhares voltados para uma cena aterradora. Do outro lado do parque, um grupo de homens avançava. Eles pareciam ameaçadores, com a postura de quem só busca problemas. Luna e Victor exchanged glances, e em um impulso ele a puxou para mais perto. "Vamos sair daqui!" sussurrou, sentindo o nó na garganta se apertar. Mas Luna hesitou. O que está acontecendo? A curiosidade era tão dolorosa quanto o medo. E foi quando o mais alto deles, com um olhar cruel e segurando um bastão, gritou: "Cadê o dinheiro que você me deve?" O estômago de Luna se revirou. Ela conhecia aquelas vozes. Eram os capangas do produtor que a observava. Aquele que queria explorar seu talento. Ele havia ameaçado alguém antes. E Luna surpreendeu-se ao perceber que aquele alguém poderia ser ela. Victor puxou-a mais próximo. Seus olhos agora cheios de uma preocupação intensa. "Você precisa ir embora. Isso não é seguro", ele insistiu. Mas enquanto isso, os gritos cresceram. O grupo de homens cercava um de seus próprios, que estava no chão, com o joelho ferido. Ele se contorcia em agonia, e os outros riam como se fosse uma piada. A cena era como uma ferida exposta na alma de Luna. Ela se sentia presa entre o horror daquela realidade e seu sonho de liberdade. Aconteceu numa fração de segundo. A raiva e a indignação a empurraram. "Não!" gritou, antes de correr em direção ao grupo, seu coração acelerado. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, algumas até gritando para que ela parasse. Mas a justiça pulsava em suas veias. Victor gritou atrás dela, desesperado. "Una, não!" Mas era tarde demais. Ela estava embalada pela adrenalina, pela coragem que vinha do fundo de sua dor. "Parem com isso!" ela vociferou, de pé e desafiando aqueles homens. E naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Um deles, surpreso pela audácia da garota, virou-se em sua direção. "E quem você pensa que é para nos dizer o que fazer?" A risada que se seguiu ecoou de forma cruel. E sem aviso, ele avançou. Um movimento rápido. Mas quando a mão do homem se estendeu, algo incrível aconteceu. O chão tremeu sob seus pés e um som ensurdecedor perfurou o ar. Um estrondo, seguido por uma explosão que fez os vidros de uma loja próxima estourarem. As pessoas começaram a gritar e a correr em pânico. Luna viu Victor sendo empurrado para o lado, seu olhar de horror fixado nos homens, mas também em seu último ato de coragem. E enquanto o caos se estabelecia, o envelope de Luna escorregou de suas mãos e se abriu. Um conteúdo que ela não teve tempo de ver, sendo rapidamente escondido entre os escombros em um momento de desespero. O que estava lá dentro? O ruído subiu ao crescendo, as vozes se misturando em um zumbido incontrolável. A vida de Luna iria mudar. Mas como? O que realmente tinha naquele envelope?
O que mais ela e Victor estavam prestes a descobrir sobre si mesmos. Agora, mais do que nunca, a linha entre sonho e pesadelo se tornava cada vez mais tênue. O caos do parque era como um pesadelo se desdobrando diante dos olhos de Luna. Ela lutou para absorver o que estava acontecendo e, enquanto as pessoas corriam em pânico, sua atenção ficou fixada naqueles homens ameaçadores. A explosão reverberou, fazendo seu coração disparar. Ela precisava fazer algo. Precisava. Mas o quê? Victor estava ao lado dela. Sua expressão uma mistura de horror e urgência. Luna, venha! Ele gritou, estendendo a mão. Mas a atenção da garota estava longe, presa nas sombras que se aproximavam. Os homens com o bastão estavam mais próximos agora, e algo dentro dela começou a se agitar. Um instinto primitivo de sobrevivência. Então, no meio da confusão, tudo mudou. Um dos homens fez um movimento brusco. Luna se preparou para um confronto, mas algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar ecoou no ar. Chega! A figura que apareceu carregava o peso de um passado que Luna tinha tentado esquecer. Era sua mãe. O chão sob os pés de Luna parecia desmoronar. Sua mãe, que ela acreditava ter abandonado tudo, estava ali. O olhar dela era intenso, cheio de determinação e, ao mesmo tempo, fragilidade. A mulher se interpôs entre Luna e os homens, levantando os braços em sinal de intervenção. Virem-se! Virem-se agora! A mãe de Luna ordenou, sua voz ecoando como um trovão. A surpresa paralisou os capangas. Por um segundo, a tensão se desfez e o silêncio tomou conta do lugar. Você, o que está fazendo aqui? O homem do bastão rosnou ainda confuso. A ira e a incredulidade se misturavam em sua face. Eu disse que não tocariam nela. Saia daqui! Não toquem nela! A voz de sua mãe era agora um grito de comando, e embora o medo se escondesse por trás de suas palavras, havia uma força que Luna nunca soubera que ela tinha. As paixões inflamadas daqueles homens estavam prestes a entrar em combustão. Diante daquele confronto, Luna experimentou uma onda de emoções. Alegria, raiva. Deixar tudo para trás. O grupo hesitou, os olhos arregalados de espanto. Luna queria correr até a mãe, mas algo a impediu. Ela estava dividida entre o amor e o ressentimento. Por que você voltou? Sussurrou, quase sem voz, enquanto as pernas tremiam sob ela. O medo de perder a mãe novamente a imobilizou. Eu não a abandonei, Luna. Eu tinha que ir. A resposta era confusa, repleta de fragmentos de uma vida que Luna desejou entender. Mas ela não conseguiu segurar a barreira emocional que se formava ao redor dela. Você não estava lá. Como pode dizer que não me abandonou? O tom de Luna cortou o ar, mas em vez de afastar os homens, estava aproximando ainda mais a discórdia. Victor, percebendo que a situação estava se intensificando, tentou puxar Luna de volta, mas ela estava presa em seu mundo de lembranças amargas. Então, como um estalo, a tensão que se acumulava explodiu em violência. Um capanga, aparentemente cansado das palavras, avançou. Chega de conversa! E partiu para cima da mãe de Luna. Naquele momento, tudo se moveu em câmera lenta. O choque ressoou. E Luna viu seu mundo desmoronar novamente diante dela. Ela gritou, não por sua mãe, mas pela verdade que foi ocultada por anos.
Você não pode fazer isso! Sem perceber, algo estrondoso apareceu dentro dela. Uma força que parecia surgir do fundo de sua alma, como se todo o seu passado e dor se reunissem num só grito de liberdade. E em meio ao caos, o envelope de carta perdido em meio aos escombros começou a brilhar. Uma luz intensa, hipnotizante emanava dele. O que seria? Luna se viu puxada para a luz enquanto o cenário continuava a desmoronar ao seu redor. A mudança estava prestes a acontecer, e o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. O que havia naquele envelope que faria a divisão entre passado e presente se desfazer? E quem realmente era sua mãe nessa luta pela vida? O que mais estava escondido sob as sombras da cidade de São Lúcio? Luna sentiu o coração disparar enquanto o envelope brilhava em suas mãos. Um calor parecia emanar dele, como se estivesse vivo. Ela olhou para sua mãe, que estava ali, à sua frente, desafiando todos os capangas que antes a aterrorizavam. Mas o que ela realmente sentia? Era amor? Ódio? A luta interna quase a nocauteava. De repente, uma ronda de gritos explodiu. Um dos capangas, o de olhar mais cruel, decidiu atacar. Ele avançou, olhos fixos em sua mãe. Você não tem o direito de protegê-la! Ele levantou o bastão, pronto para socar. Luna gritou, um grito tão profundo que parecia ecoar por todo o parque. Não! O mundo parecia parar. No instante seguinte, algo explode no chão. Não muito longe deles. Uma explosão. Um carro que pegou fogo. Resultado de um acidente. Um ruído surdo que fez até o céu parecer tremer. Pessoas gritaram, correndo em todas as direções. O caos se instalou e a atenção dos capangas foi desviada, mas não por muito tempo. A mãe de Luna não hesitou. Ela rapidamente puxou a filha para mais perto, tentando protegê-la. Vamos! Gritou ela, com os olhos alheios ao mundo. E desmoronava ao redor delas. Era como se a sombra do passado tivesse voltado para cobrar contas. Luna sentiu a mão da mãe, quente, mas também tremendo. Por que você voltou agora? Ela sussurrou, mas a resposta nunca chegou. Enquanto tentava se afastar do horror, algo dentro de Luna se manifestou. Ela não poderia fugir novamente. O envelope era como se uma força desconhecida a chamasse. Sem pensar, estendeu a mão, o que parecia algo irreal. Que havia ali? No fundo do seu ser, uma expectativa começou a crescer. Luna, não! Essa coisa não vale a pena! Victor gritou, segurando seu pulso, tentando puxá-la para longe. Mas antes que ela pudesse reagir, um silêncio repentino cortou o ar. O que era aquele silêncio? As risadas cruéis dos capangas se calaram. A mãe de Luna olhou novamente para aqueles homens, a raiva explodindo em seus olhos. Foi então que um homem, não um dos capangas, mas alguém que parecia ser o chefe deles, deu um passo à frente. Ele se destacou da multidão e, com aquele olhar de predador, chegou bem perto. Você não sabia, não é? Sua mãe? Ela é a verdadeira razão de todo esse caos. Os olhos de Luna se arregalaram. O que você quer dizer com isso? A voz dela saiu trêmula, mas firme. Ela me deve. O homem começou. Um sorriso que não sorria. Acho que você perdeu a memória, Luna. Você sempre pensou que ela te abandonou, mas, na verdade,
Foi você quem deixou tudo para trás. Ela estava lhe protegendo de mim. O que está guardado no envelope? Uma herança que você não sabia que tinha. As palavras dele cortaram como facas. A realidade dela começou a desmoronar. A raiva e o desespero eclodiram na mente de Luna. Sua mãe tinha uma dívida? Uma herança? Por que ninguém nunca lhe contou? O caos recomeçou. O grupo de homens riu, mas aquela risada era diferente. Uma risada cúmplice, como se todos soubessem algo que ela não sabia. A pressão no peito de Luna intensificou. Um nó que parecia ter vida própria. O envelope estava queimando em suas mãos, e algo dentro dela começou a arder também. Luna, precisamos ir, Victor disse, sua expressão uma mistura de pavor e determinação. Mas Luna estava presa, incapaz de se mover, sua mente girando com as revelações bombásticas. Não posso. Deve haver uma explicação. Ela olhou para a mãe, buscando por respostas. Mas a mulher estava perdendo a força, derrotada pelo peso dos seus segredos. Mãe, me diga a verdade! Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um grito ensurdecedor ecoou. E dessa vez, não era de pânico, mas de dor. Victoria, um dos capangas, estava caído. Uma sombra de sangue se espalhando em torno dele. E enquanto todos olhavam horrorizados, uma figura surgiu na entrada do parque. Alguém que iria mudar tudo novamente. Era alguém que Luna não via há anos. Era o pai. A presença dele iluminou o cenário sombrio. E naquele instante, todas as verdades que Luna conhecia, todas as mentiras que a cercavam, estavam prestes a desmoronar. Qual o papel do pai nessa história toda? O que mais Luna descobriria? A tensão estava no ar, como um fio, prestes a se romper. E a pergunta mortal pairava: o que realmente estava guardado naquele envelope? E como isso se conectava ao drama que se desenrolava diante dela? A vida de Luna nunca mais seria a mesma. Luna sentiu seu coração acelerar quando o pai apareceu. Ele estava ali, seu olhar resoluto atravessando o caos. Mas em vez de alívio, algo dentro dela se contorceu de confusão e desconfiança. Como ele pôde estar tão perto depois de tantos anos? A noite que se desenrolava deveria ser um reencontro, mas era uma bomba prestes a explodir. Pai? A palavra saiu como um sussurro, quase um pedido. Ela precisava de respostas, de certezas. Sim, sou eu, filha. Agora vamos! A voz do pai era firme, mas havia um tremor que traía sua urgência. Ele tomou-a. Frente com os olhos fixos nos capangas que se espalhavam pelo parque, à procura do maior pesadelo que podiam encontrar. O clima era elétrico e Luna teve certeza de que esse reencontro não era o que ela imaginava. As risadas cruéis dos homens cortaram o ar. Olha quem veio dar as caras. O papai voltou, mas não vai salvar ninguém. O burburinho se intensificou. A tensão à volta deles crescia como um furacão. É hora de você ir embora, Luna. Não pode ficar aqui. O grito do pai convocou uma onda de lembranças. As memórias apagadas começaram a ressurgir. Sombras de uma infância que ela tentava esquecer. Mas no fundo, uma verdade ardia. O que ele tinha a ver com o que estava acontecendo ali? Victor, sem fôlego, avançou para ficar ao lado dela. Luna, vamos! Mas ela estava paralisada. O que ela ouviria em seguida poderia mudar tudo. Você não sabe o que está acontecendo, não é? O homem cruel se aproximou. O olhar dele prometia apenas tormento. Acha que pode andar por aqui sem pagar suas dívidas? A risada dele ecoou
e a adrenalina de Luna pulsou. O envelope que ela não tinha conseguido abrir brilhava em sua mão. Uma luz que pareceu pulsar com vida própria. Um relâmpago de confiança chegou até ela. De repente, tudo parecia conectado. O passado estava prestes a se revelar. Parem! O que vocês querem? Luna gritou, tentando reunir coragem. Por que estão atrás de mim? O chefe dos capangas inclinou a cabeça, o sorriso frio derretendo na expressão. A questão não é apenas você, querida. É sua mãe e... O que ela nos deve? Ele hesitou, dando um passo para a frente. É mais do que as contas? O pai de Luna entreteve um olhar de pânico. Isso não é o que parece, Luna. Eles estão mentindo. Mas a verdade chegou como uma tsunami. O brilho do envelope intensificou. E antes que pudesse processar, Luna o abriu. Dentro havia uma foto antiga, em preto e branco, mostrando sua mãe e um homem de olhar sombrio. Não era apenas uma imagem qualquer. Era uma cena familiar que ela nunca havia visto. Quem é ele? A voz dela tremia, as perguntas flutuando sem resposta. As peças começaram a se encaixar de uma maneira que a assustava. Ele é seu verdadeiro pai, Luna. O homem que te deixou aqui com a sua mãe. E fez um trato que exigiu seu talento, sua arte. O homem cruel sorriu, sacudindo a cabeça. Uma marionete em um jogo onde todos são os caçadores. A revelação a atingiu com uma força que a fez cambalear. O rosto de sua mãe agora se confundia com este novo homem. Ele não era só um estranho, mas parte de uma história que ela não conhecia. Uma história que tinha sido escondida sob camadas de mentiras e segredos. Isso é apenas o começo. Se você quiser a liberdade, precisará decidir quem realmente é. E quem você deixará para trás? Por um momento, tudo parou. O parque, o medo, a distância entre todos. O nó na garganta de Luna quase podia ser ouvido. E então, quando a verdade parecia prestes a se revelar, o céu escureceu. Ainda mais, um estrondo ecoou e uma sombra maior se aproximou. Alguém estava chegando. Alguém que iria transformar novamente tudo o que Luna havia conhecido. Ela não sabia o que fazer ou para onde olhar. O que mais havia sob as camadas? O que mais aqueles homens sabiam que poderia custar sua liberdade? Uma tempestade de inquietação tomou conta dela, enquanto a realidade começava a se desfazer em Nanquim. O que poderia acontecer agora? Luna sentiu seu coração acelerar quando o pai apareceu. Ele estava ali, seu olhar resoluto atravessando o caos. Mas em vez de alívio, algo dentro dela se contorceu de confusão e desconfiança. Como ele pôde estar tão perto depois de tantos anos? A noite que se desenrolava deveria ser um reencontro, mas era uma bomba prestes a explodir. Pai? A palavra saiu como um sussurro, quase um pedido. Ela precisava de respostas, de certezas. Sim, sou eu, filha. Agora, vamos! A voz do pai era firme, mas havia um tremor que traía sua urgência. Ele tomou a frente, com os olhos fixos nos capangas que se espalhavam pelo parque, à procura do maior pesadelo que podiam encontrar. O clima era elétrico, e Luna teve certeza de que esse reencontro não era o que ela imaginava. As risadas cruéis dos homens cortaram o ar. Olha quem veio dar as caras! O papai voltou, mas não vai salvar ninguém! O burburinho se intensificou. A tensão à volta deles crescia como um furacão. É hora de você ir embora, Luna! Não pode ficar aqui! O grito do pai convocou uma onda de lembranças.
As memórias apagadas começaram a ressurgir, as sombras de uma infância que ela tentava esquecer. Mas no fundo, uma verdade ardia. O que ele tinha a ver com o que estava acontecendo ali? Victor, sem fôlego, avançou para ficar ao lado dela. Luna, vamos! Mas ela estava paralisada. O que ela ouviria em seguida poderia mudar tudo. Você não sabe o que está acontecendo, não é? O homem cruel se aproximou. O olhar dele prometia apenas tormento. Acha que pode andar por aqui sem pagar suas dívidas? A risada dele ecoou e a adrenalina de Luna pulsou. O envelope que ela não tinha conseguido abrir brilhava em sua mão. Uma luz que pareceu pulsar com vida própria. Um relâmpago de confiança chegou até ela. De repente, tudo parecia conectado. O passado estava prestes a se revelar. Parem! O quê? Vocês querem? Luna gritou, tentando reunir coragem. Por que estão atrás de mim? O chefe dos capangas inclinou a cabeça, o sorriso frio derretendo na expressão. A questão não é apenas você, querida. É sua mãe e o que ela nos deve. Ele hesitou, dando um passo para a frente. É mais do que as contas. O pai de Luna entreteve um olhar de pânico. Isso não é o que parece, Luna. Eles estão mentindo. Mas a verdade chegou como uma tsunami. O brilho do envelope intensificou. E antes que pudesse processar, Luna o abriu. Dentro havia uma foto. Uma foto antiga, em preto e branco, mostrando sua mãe e um homem de olhar sombrio. Não era apenas uma imagem qualquer. Era uma cena familiar que ela nunca havia visto. Quem é ele? Ah, voz bela tremia, as perguntas flutuando sem resposta. As peças começaram a se encaixar de uma maneira que assustava. Ele é seu verdadeiro pai, Luna. O homem que te deixou aqui com a sua mãe e fez um trato que exigiu seu talento, sua arte. O homem cruel sorriu, sacudindo a cabeça. Uma marionete em um jogo onde todos são os caçadores. A revelação a atingiu com uma força que a fez cambalear. O rosto de sua mãe agora se confundia com este novo homem. Ele não era só um estranho, mas parte de uma história que ela não conhecia. Uma história que tinha sido escondida sob camadas de mentiras e segredos. Isso é apenas o começo. Se você quiser a liberdade, precisará decidir quem realmente é e quem você deixará para trás. Por um momento, tudo parou. O parque, o medo, a distância entre todos. O nó na garganta de Luna quase podia ser ouvido. Então, como um estalo, o céu escureceu ainda mais. Um estalido mais alto que o clamor do parque cortou o ar. Uma sombra colossal deslizou sobre eles. E todos olharam para cima. Um helicóptero com as luzes piscando e um som ensurdecedor pairava sobre o parque. O que está acontecendo? Luna sussurrou, sentindo que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. O helicóptero desceu e uma porta se abriu. Uma figura surgiu, armada, com um moletom que cobria metade do rosto. Onde está ela? A voz grave ecoou, ressoando entre as árvores e crianças em pânico. Quem é você? O homem cruel gritou, mas foi ignorado. A figura se concentrou em Luna, que sentiu um calafrio percorrer a espinha. Luna, você precisa vir comigo. Não é seguro aqui. O olhar, tão familiar, a fez parar.
Era como se o mundo ao redor deles tivesse se tornado um palco para um drama maiores. Luna trocou o olhar com Victor, as perguntas borbulhando em sua mente. O que está acontecendo? Que jogo é esse? E o caos à volta, os homens, a mãe. Tudo começou a desmoronar. A figura no helicóptero apontou. Temos que ir, sua vida inteira está em perigo. E naquele instante, tudo que Luna acreditava saber desmoronou. O que mais havia sob as camadas? O que mais aqueles homens sabiam que poderia custar sua liberdade? Uma tempestade de inquietação tomou conta dela, enquanto a realidade começava a se desfazer em um borrão nebuloso. Que desfecho aguardava agora? Luna sentiu seu coração acelerar quando o pai apareceu. Ele estava ali, seu olhar resoluto atravessando o caos. Mas em vez de alívio, algo dentro dela se contorceu de confusão e desconfiança. Como ele pôde estar tão perto, depois de tantos anos? A noite que se desenrolava deveria ser um reencontro, mas era uma bomba prestes a explodir. Pai! A palavra saiu como um sussurro, quase um pedido. Ela precisava de respostas, de certezas. Sim, sou eu, filha! Agora, vamos! A voz do pai era firme, mas havia um tremor que traía sua urgência. Ele tomou a frente, os olhos fixos nos capangas que se espalhavam pelo parque. O clima era elétrico e Luna teve certeza de que esse reencontro não era o que ela imaginava. As risadas cruéis. Dos homens cortaram o ar. Olha quem veio dar as caras. O papai voltou, mas não vai salvar ninguém. O burburinho se intensificou. A tensão à volta deles crescia como um furacão. É hora de você ir embora, Luna. Não pode ficar aqui. O grito do pai convocou uma onda de lembranças. As memórias apagadas começaram a ressurgir. Sombras de uma infância que ela tentava esquecer. Mas no fundo, uma verdade ardia. O que ele tinha a ver com o que estava acontecendo ali? Victor, sem fôlego, avançou para ficar ao lado dela. Luna, vamos! Ela estava paralisada. O que ela ouviria a seguir poderia mudar tudo. Você não sabe o que está acontecendo, não é? O homem cruel se aproximou. O olhar dele prometia apenas tormentos. Acha que pode andar por aqui sem pagar suas dívidas? A risada dele ecoou e a adrenalina de Luna pulsou. O envelope que ela não tinha conseguido abrir brilhava em sua mão. Uma luz que parecia pulsar com vida própria. Um relâmpago de confiança chegou até ela. De repente, tudo parecia conectado. O passado estava prestes a se revelar. Parem! O que vocês querem? Luna gritou, tentando reunir coragem. Por que estão atrás de mim? O chefe dos capangas inclinou a cabeça, o sorriso frio derretendo. A questão não é apenas você, querida. É sua mãe. E o que ela nos deve? Ele hesitou, dando um passo à frente. É mais do que as contas. O pai de Luna entreteve um olhar de pânico. Isso não é o que parece, Luna. Eles estão mentindo. Mas a verdade chegou como uma. Seu nome! O brilho do envelope intensificou e antes que pudesse processar, Luna o abriu. Dentro havia uma foto. Uma foto antiga, em preto e branco, mostrando sua mãe e um homem de olhar sombrio. Não era apenas uma imagem qualquer. Era uma cena familiar que ela nunca havia visto. Quem é ele? A voz dela tremia, as perguntas flutuando sem resposta. As peças começaram a se encaixar de uma maneira que a assustava. Ele é seu verdadeiro pai, Luna. O homem que te deixou aqui com a sua mãe e fez um trato que exigiu seu talento, sua arte. O homem cruel sorriu, sacudindo a cabeça.
uma marionete em um jogo onde todos são os caçadores. A revelação a atingiu com uma força que a fez cambalear. O rosto de sua mãe agora se confundia com este novo homem. Ele não era só um estranho, mas parte de uma história que ela não conhecia. Uma história que tinha sido escondida sob camadas de mentiras e segredos. Isso é apenas o começo. Se você quiser a liberdade, precisará decidir quem realmente é e quem você deixará para trás. Por um momento, tudo parou. O parque, o medo, a distância entre todos. O nó na garganta de Luna quase podia ser ouvido. Então, como um estalo, o céu escureceu ainda mais. Um estalido mais alto que o clamor do parque cortou o ar. Uma sombra colossal deslizou sobre eles e todos olharam para cima. Um helicóptero com as luzes piscando e um som ensurdecedor pairava sobre o parque. O que está acontecendo? Luna sussurrou, sentindo que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. O helicóptero desceu e uma porta se abriu. Uma figura surgiu, armada, com um moletom que cobria metade do rosto. Onde está ela? A voz grave ecoou, ressoando entre as árvores e crianças em pânico. Quem é você? O homem cruel gritou, mas foi ignorado. A figura se concentrou em Luna, que sentiu um calafrio percorrer a espinha. Luna, você precisa vir comigo. Não é segura aqui. O olhar tão familiar a fez parar. Era como se o mundo ao redor deles tivesse tornado um palco para um drama maior. Luna trocou olhares com Victor, as perguntas borbulhando em sua mente. O que está acontecendo? Que jogo é esse? E o caos à volta, os homens, a mãe, tudo começou a desmoronar. A figura no helicóptero apontou. Temos que ir. Sua vida inteira está em perigo. E naquele instante, tudo o que Luna acreditava saber desmoronou. A pressão aumentou e o que ela queria era ficar, entender. Não posso ir com você, gritou, um peso no peito. Preciso saber a verdade. Mas enquanto falou, outra explosão ocorreu. O chão tremeu e as luzes do parque piscavam, enquanto uma fumaça densa subia do estacionamento atrás deles. Todos olhavam, aterrorizados. Era uma cena de tensão insuportável. O homem do helicóptero não hesitou. Eles estão atrás de você, Luna. Seu pai não vai salvá-la. E como se em resposta, o pai de Luna começou a tremer. Ele a encarou, e em um momento que parecia eterno, algo mudou. Eu não sou seu pai. As palavras dele ecoaram, como um raio cortando a escuridão. O choque reverberou em cada canto do parque. Eu sou seu tio. Seu verdadeiro pai está morto. Eu jurava proteger você, mas eles vieram atrás de você por causa de um legado que não sabemos onde se esconde. O mundo de Luna virou de cabeça para baixo. As verdades foram se revelando como cartas jogadas à mesa. Todos os segredos, todas as mentiras. E agora, isso. O que ela realmente era? E quem eram aquelas pessoas que a cercavam? Enquanto a fumaça a envolvia, uma única pergunta queimava na mente dela. Qual seria seu próximo passo? A dor dessa revelação sufocava. E no fundo, uma sombra de esperança nascia, mesmo em meio ao caos. Luna sentiu seu coração acelerar quando o pai apareceu. Ele estava ali, seu olhar resoluto, atravessando o caos. Mas, em vez de alívio, algo dentro dela se contorceu de confusão e desconfiança.
Como ele pôde estar tão perto depois de tantos anos? A noite que se desenrolava deveria ser um reencontro, mas era uma bomba prestes a explodir. Pai? A palavra saiu como um sussurro, quase um pedido. Ela precisava de respostas, de certezas. Sim, sou eu, filha. Agora, vamos! A voz do pai era firme, mas havia um tremor que traía sua urgência. Ele tomou a frente. Os olhos fixos nos capangas que se espalhavam pelo parque. O clima era elétrico e Luna teve certeza de que esse reencontro não era o que ela imaginava. As risadas cruéis dos homens cortaram o ar. Olha quem veio dar as caras. O papai voltou, mas não vai salvar ninguém. O burburinho se intensificou. A tensão à volta deles crescia como um furacão. É hora de você ir embora, Luna. Não pode ficar aqui. O grito do pai convocou uma onda de lembranças. As memórias apagadas começaram a ressurgir, sombras de uma infância que ela tentava esquecer. Mas no fundo, uma verdade ardia. O que ele tinha a ver com o que estava acontecendo ali? Victor, sem fôlego, avançou para ficar ao lado dela. Luna, vamos! Mas ela estava paralisada. O que ela ouviria a seguir poderia mudar tudo. Você não sabe o que está acontecendo, não é? O homem cruel se aproximou. O olhar dele prometia apenas tormentos. Acha que pode andar por aqui sem pagar suas dívidas? A risada dele ecoou e a adrenalina de Luna pulsou. O envelope que ela não tinha conseguido abrir brilhava em sua mão, uma luz que parecia pulsar com vida própria. Um relâmpago de confiança chegou até ela. De repente, tudo parecia conectado. O passado estava prestes a se revelar. Parem! O que vocês querem? Luna gritou, tentando reunir coragem. Por que estão atrás de mim? O chefe dos rapangas inclinou a cabeça, o sorriso frio derretendo. A questão não é apenas você, querida. É sua mãe. E o que ela nos deve? Ele hesitou, dando um passo para a frente. É mais do que as contas. O pai de Luna entreteve um olhar de pânico. Isso não é o que parece, Luna. Eles estão mentindo. Mas a verdade chegou como uma tsunami. O brilho do envelope intensificou e antes que pudesse processar, Luna o abriu. Dentro havia uma foto antiga, em preto e branco, mostrando sua mãe e um homem de olhar sombrio. Não era apenas uma imagem qualquer, era uma cena familiar que ela nunca havia visto. Quem é ele? A voz dela tremia, as perguntas flutuando sem resposta. As peças começaram a se encaixar de uma maneira que assustava. Ele é seu verdadeiro pai, Luna! O homem que te deixou aqui com a sua mãe e fez um trato que exigiu seu talento, sua arte. O homem cruel sorriu, sacudindo a cabeça. Uma marionete em um jogo onde todos são os caçadores. A revelação a atingiu com uma força que a fez cambalear. O rosto de sua mãe agora se confundia com este novo homem. Ele não era só um estranho, mas parte de uma história que ela não conhecia. Uma história que tinha sido escondida sob camadas de mentiras e segredos. Isso é apenas o começo. Se você quiser a liberdade, precisará decidir quem realmente é e quem você deixará para trás. Por um momento, tudo parou. O parque, o medo, a distância entre todos. O nó na garganta de Luna quase podia ser ouvido. Então, como um estalo,
O céu escureceu ainda mais. Um estalido mais alto que o clamor do parque cortou o ar. Uma sombra colossal deslizou sobre eles e todos olharam para cima. Um helicóptero, com as luzes piscando e um som ensurdecedor, pairava sobre o parque. O que está acontecendo? Luna sussurrou, sentindo que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. O helicóptero desceu e uma porta se abriu. Uma figura surgiu, armada, com um moletom que cobria metade do rosto. Onde está ela? A voz grave ecoou, ressoando entre as árvores e crianças em pânico. Quem é você? O homem cruel gritou, mas foi ignorado. A figura se concentrou em Luna, que sentiu um calafrio percorrer a espinha. Luna, você precisa vir comigo. Não é seguro aqui. O olhar tão familiar a fez parar. Era como se o mundo ao redor deles tivesse se tornado um palco para um drama maior. Luna trocou olhares com Victor, as perguntas borbulhando em sua mente. O que está acontecendo? Que jogo é esse? E o caos à volta, os homens, a mãe, tudo começou a desmoronar. A figura no helicóptero apontou. Temos que ir. Sua vida inteira está em perigo. E naquele instante, tudo o que Luna acreditava saber desmoronou. A pressão aumentou e o que ela queria era ficar, entender. Não posso ir com você, gritou. Um peso no peito. Preciso saber a verdade. Mas enquanto falou, outra explosão ocorreu. O chão tremeu e as luzes do parque piscavam, enquanto uma fumaça densa subia do estacionamento atrás deles. Todos olhavam, aterrorizados. Era uma cena de tensão insuportável. O homem do helicóptero não hesitou. Eles estão atrás de você, Luna! Seu pai não vai salvá-la! E como se em resposta, o pai de Luna começou a tremer. Ele a encarou e em um momento que parecia eterno, algo mudou. Eu não sou seu pai! As palavras dele ecoaram como um raio cortando a escuridão. O choque reverberou em cada canto do parque. Eu sou seu tio. Seu verdadeiro pai está morto. Eu jurava proteger você, mas eles vieram atrás de você por causa de um legado que não sabemos onde se esconde. O mundo de Luna virou de cabeça para baixo. As verdades foram se revelando como cartas jogadas à mesa. Todos os segredos, todas as mentiras. E agora isso? O que ela realmente era? E quem eram aquelas pessoas que a cercavam? Enquanto a fumaça a envolvia, uma única pergunta queimava na mente dela. Qual seria seu próximo passo? E então, como um golpe de misericórdia, algo inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu, correndo do fundo do parque, com um semblante desesperado. Seus olhos estavam fixos em Luna. E quando ela finalmente se aproximou, o coração de Luna parou. Era ela, sua mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? A voz de Luna soou quase um grito, cheia. Que confusão e esperança! Mas o olhar da mulher estava longe, como se ela estivesse em outra dimensão. Luna! Você precisa saber. O dinheiro que sua mãe deve. Ele, o homem da foto, verdadeiro pai. Ele não era só um artista, ele era um traficante. Silêncio. O mundo à volta dela parecia desvanecer. A verdade que Luna sempre quis conhecer agora a destruía. Você não pode ir! A mãe de Luna gritou, seu rosto contorcido. O que ela estava tentando proteger a qualquer custo? O que mais estava envolvido nesse jogo? Todos olhando, todos esperando. O choque pairava no ar, como uma tempestade prestes a se abater. A revelação era sufocante.
E Luna se sentiu usando uma máscara, escondendo o que poderia ter sido seu verdadeiro eu. Qual seria a próxima? Jogada deles? O que mais estava escondido nas sombras de São Lúcio? A vida de Luna nunca mais seria a mesma. E agora, tudo o que restava era um turbilhão de perguntas, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Luna sentiu seu coração acelerar quando a verdade da sua mãe ecoou em sua mente. A revelação dela parecia um tapa na cara. Disso ela tinha certeza. Mas agora, com sua mãe ali, o ar pesado ao redor a impedia de pensar claramente. As vozes se misturavam e uma sombra crescia, mas o grito dela ainda ecoava. O que quer dizer com isso, mãe? Por que você nunca me contou? A mulher hesitou, mas antes que pudesse responder, um tremor percorreu o chão. O helicóptero acima estava perdendo a velocidade e as lâminas cortavam. Com um zumbido ameaçador. Luna olhou para cima, o brilho das luzes quase ofuscando. O que mais poderia acontecer naquele parque já tão cheio de terror? Vamos! Gritou seu tio, puxando-a para longe. Ele olhou ao redor como um tigre acuado, os olhos nervosos fixos nos capangas que se aproximavam. Mas a imagem do homem na foto ainda queimava em sua mente. Seu legado, quem ele realmente era. O homem cruel riu, dando um passo adiante. Você não compreende, Luna. O que você é de verdade é a chave. E todos nós estamos aqui por causa disso. Sua mãe e seu verdadeiro pai fizeram um trato. E agora você precisa escolher um lado. Nesse momento, algo mudou. Um silêncio profundo cobriu o parque. Ele não falava como um simples capanga. Havia algo mais em suas palavras. A multidão que antes estava em pânico, agora estava em choque, com os olhos fixos no que estava prestes a se desenrolar. Luna sentiu o estômago revirar. Como assim escolher um lado? Era como estar no meio de um filme de ação, mas com sua vida em jogo. A responsabilidade lhe pesava como uma âncora. O que você quer de mim? Perguntou, sentindo um nó na garganta. O ar quente parecia denso e ela quase não conseguia respirar. Precisamos que você assuma o seu lugar, Luna. O chefe dos capangas se aproximou, os olhos brilhando de uma frieza que a paralisou. Seu pai queria que você continuasse o que ele começou. E nós não vamos deixar que você escape. Não é só uma dívida, é um legado. Então, clarão! O céu se iluminou com um relâmpago. E em um segundo, o que parecia um sonho se despedaçou. O coração de Luna parou. Outros passaram a gritar, não de medo, mas de esperança. Ela se virou e viu uma jovem que nunca havia encontrado antes. Era uma garota da mesma idade, com cabelos escuros e olhos que pareciam saber mais do que deveriam. Ela se aproximou, desesperada, apontando para o helicóptero. Luna, nós somos família! Você não pode ficar aqui! A garota gritou, a voz tremendo de um medo genuíno. Mas como poderia confiar em alguém que se apresentava assim, em meio a tanto caos? A sensação de ser cercada se intensificou. Família? Luna sussurrou. Mas antes que pudesse processar a ideia, a jovem continuou. Você precisa saber a verdade. O quê? A sua mãe ocultou se relaciona com a nossa história também. Seu verdadeiro pai, ele não está morto. Ele está vigiando você. E quem está no comando agora quer se aproveitar dessa situação. A revelação atingiu Luna com a força de um soco. O quê? Como você sabe disso? O capanga, percebendo a tensão crescente, avançou. Chega! Ele bradou, seu olhar ácido em direção à jovem. Vocês não vão escapar. Temos o que precisamos. E Luna, você vai descobrir
o que significa seguir um legado muito maior do que você imagina. E quando tudo parecia que ia explodir, um tiro ecoou pelo ar. O som foi como um trovão, fazendo todos se virarem, inclinar-se ou correr. O corpo do capanga cai, e a jovem, que antes parecia desesperada, agora estava ao lado de um desconhecido, apontando uma arma. Nós estamos aqui para você, Luna! Essa não é a vida que você precisa! As ações se desenrolaram em câmera lenta, cada um absorvendo o impacto da situação. O caos tomou conta, e Luna, confusa e assustada, não sabia quem seguir. Ela olhou para sua mãe, para seu tio, para a jovem e, por último, para o helicóptero. Um calor descontrolado começou a se espalhar pelo seu corpo. As revelações ardentes se tornaram um turbilhão. O que isso significava para ela? O que mais estava escondido? Agora, mais do que nunca, ela precisava decidir qual caminho seguir. E pior, quem realmente eram aquelas pessoas ao seu redor. A vida dela estava prestes a mudar para sempre, e a batalha entre as sombras do passado e a luz do futuro estava apenas começando. Luna olhou em volta, sentindo a adrenalina correr por seu corpo. Todo o caos ao redor, as revelações pesadas, faziam seu coração disparar. O capanga caído, a jovem que se apresentava como sua parente, sua mãe em desespero e agora a verdade devastadora. Tudo pesava sobre seus ombros. Precisamos sair daqui! O grito do tio cortou o ar. Mas tudo estava confuso, turvo, como uma névoa densa cobrindo seus pensamentos. As palavras da nova garota ecoavam em sua mente. Você não pode ficar aqui. Eles estão atrás de você. Mas era difícil processar. Essa nova realidade estava desmoronando sua vida em minutos. Um novo estalo se ouviu, e Luna virou a cabeça, desesperada. O helicóptero parecia terrivelmente próximo agora. As lâminas cortavam o vento e o zumbido ensurdecedor. Quase a fez perder o foco. Olhou para a mãe, a mulher que por tanto tempo ela havia sentido falta, buscando um sinal, uma explicação que desse sentido ao que estava acontecendo. Mãe, fala comigo! O que está acontecendo? A dor na voz dela era real, crua. As lágrimas estavam prestes a sair, mas a situação não permitia. Luna, você precisa correr! Sua mãe respondeu, as palavras quase se perdendo no barulho. Vá com eles! Eu não posso ficar! O desespero tomou conta de Luna. Não, não! Não! Eu não posso deixar você aqui! O coração dela parecia um tambor batendo forte contra o peito. Havia uma luta dentro dela. Ela está certa! Gritou a jovem. Seu coração bate com a força de um legado que você ainda não compreendeu. Se você não for agora, você pode perder tudo. Uma explosão de adrenalina correu por suas veias. A certeira visão que ela tinha da situação agora estava preenchida com sombras e ecos do passado. O verdadeiro pai, a dívida, a escolha. A escolha de quem ela realmente era. Os olhos dos capangas estavam fixos nela, e com a ameaça se aproximando, Luna sentiu seu corpo em movimento, quase como se estivesse sendo puxada por um fio invisível. Então vamos, disse. A voz firme, olhando uma última vez para sua mãe e seu tio que lhe faziam um sinal. Com um último impulso de coragem, ela correu em direção à jovem desconhecida, o medo dando lugar a uma nova determinação. O helicóptero no céu parecia aguardar, como uma boca aberta ansiosa por devorar. Um novo futuro! Luna saltou com a nova garota e, enquanto subiam, olhou para baixo. O
parque, coberto por uma nuvem de fumaça e caos, ficou menor, mais distante. O que a aguardava a seguir? Uma pergunta ressoava em sua mente, sem resposta. Quem era ela de verdade? O helicóptero zoome enquanto sobrevoa a área e, com isso, um novo capítulo de sua vida se abria. Estava longe da escuridão que a cercava, mas uma nova luz surgia com novas incertezas e o futuro ainda era um mistério. Estamos juntos nesta! Vamos descobrir todo esse legado agora! A jovem ao seu lado sorriu, mas suas palavras carregavam um peso maior. Luna sentiu, naquele instante, que não estava sozinha. Um fio de esperança surgiu dentro dela, mesmo com todas as incertezas à frente. A vida dela tinha mudado para sempre, e com isso, um novo começo era iminente. Todo o resto poderia esperar. A batalha e as perguntas ficariam para depois. Tudo estava prestes a ser desvendado. Agora, antes que você vá, preciso fazer um pedido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este projeto a crescer. E munde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que vocês acham que vai acontecer a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.